Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições 2024, entrevistando aqui os candidatos já, né? A campanha começa logo, né? Para falar aqui, debater propostas, debater ideias, né? Sobre aí a cidade, no caso de São José dos Campos, mas também, né, conversar com outros candidatos aí de outros lugares do Brasil. E no dia de hoje vamos ficar por aqui mesmo, por São José, e conversar aqui com o Jamilton Pereira, ele que é candidato a vereador pelo PT, né? E vamos bater um papo aqui com ele sobre São José. Enfim, então, Jamilton, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Mesa de Debate, né? Programa aí desse canal do YouTube que tem sido acompanhado por muitas pessoas, né? E principalmente para as pessoas que acompanham a política, né? Das nossas cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. É um prazer enorme poder estar participando nesse momento tão importante da vida democrática da nossa cidade, de São José dos Campos, né, de todo o nosso país, e compartilhar com vocês nesse momento, né, um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, de muita luta, né, ao longo desses anos que a gente vem militando, vem atuando na política e nos movimentos populares, sociais aqui da nossa cidade. Eu me chamo Jamilton, tenho 47 anos de idade, estou na militância aí política e nos movimentos sociais pouco mais de 20 anos. Já na minha juventude a gente atuava bastante aqui na região leste de São José dos Campos. Eu sou daqui do Parque Novo Horizonte, né, bairro do qual eu me orgulho muito, né, de ter nascido, crescido, né, e morar aqui até hoje. Fui presidente da Associação de Moradores do Novo Horizonte por 2 mandatos, né, durante 8 anos, e nós conseguimos desenvolver aí um trabalho muito participativo, né, com toda a comunidade aqui dos bairros adjacentes do Novo Horizonte, e isso acabou me trazendo também para a política, né, e a gente vem atuando desde 2001, né, a gente vem atuando aqui nos movimentos sociais, movimentos populares, na comunidade religiosa católica aqui do Novo Horizonte. Então, a gente vem fazendo um trabalho já de muito tempo, né, principalmente junto com a comunidade local aqui do Novo Horizonte, dos bairros adjacentes do Novo Horizonte, na região leste. Certo, né? Acho que é bastante legal você ter falado isso, né? E quais são as demandas, as propostas aí que aparecem na região da Zona Leste? Guilherme, nós temos muitas demandas, né? Muitas demandas mesmo aqui nessa nossa caminhada. A gente encontra em cada lugar que a gente vai. Eu converso com as pessoas que nos param na rua, que vêm falar com a gente sobre o que pode ser feito, o que precisa ser feito, da realidade que nós temos aqui. Eu falo, olha, nós temos 2 cidades, né? Nós temos 2 São José dos Campos, né, com realidades assim distintas, muito diferentes, né? Uma cidade de São José dos Campos que nós temos orgulho, que é a cidade que aparece, né, na grande imprensa, na TV, nos jornais, nas matérias, né, aí nas redes sociais, por parte do poder público. E essa cidade é uma cidade muito bonita e que a gente tem orgulho de fazer parte dela, de pertencer a ela.
sem dúvida nenhuma, quem conhece essa São José dos Campos sente muito orgulho. Agora, a outra cidade é a que nós moramos na periferia, né? Aqui na região leste, na região norte, aonde os equipamentos públicos quase que não existem, aonde o serviço público é um outro, né? Muito diferente daquele que é colocado, né, à disposição da população na região oeste da cidade, na região central. Então, porque quem mora aqui, e principalmente nesses bairros mais distantes, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. É uma cidade com uma outra realidade, né, onde a coleta de lixo não é igual nessas outras regiões da cidade, né, onde não tem os mesmos equipamentos públicos e aonde mais precisa ter, né, então é uma realidade diferente, muito diferente. Então, a gente tem essa, como proposta de trabalho, trabalho muito, né, trazer para as pessoas, para o grande público, né, essa realidade, né, dura que as pessoas enfrentam, que a empregada doméstica que trabalha lá na região oeste, na região central, na região sul da nossa cidade, mas que mora aqui na região leste, na região norte, né, ela enfrenta todos os dias, né, o trabalhador, o pedreiro, o servente, né, o profissional autônomo, que vai trabalhar nessas regiões, mas enfrenta uma grande dificuldade todos os dias, né, são bairros pouco iluminados, né, com pouca segurança, e assim, aonde o poder público não está presente. Certo. Ainda na Zona Leste, né, um dos bairros aí que me parece não, acho que está numa situação mais precária, né, são os bairros do Capão Grosso e o Majestic, né? Eu conheço o pessoal de lá e eu vira e mexe recebo várias denúncias assim de uma precariedade monstruosa. Como que você olha esses bairros aí da região? Guilherme, isso muito verdadeiro, isso que você está colocando, essa é a verdadeira realidade, né, que nós temos hoje, né, nesses bairros, Capão Grosso, Majestic, Portal do Céu, Santa Rita, Santa Lúcia, no Fazenda Bom Retiro, né, nós temos aí um esquecimento do poder público, parece que não pertence à cidade, porque você imagina só, são bairros muito populosos, né, e que a população, ela enfrenta problemas de décadas, né, então, assim, nada mudou nos últimos 8 anos aqui, nada mudou. Você imagina só, o pessoal que mora, as pessoas que moram lá no Majestic, elas sabem que isso que eu estou falando é verdade, né, porque eu acompanho, lá no Capão Grosso, agora em julho, eu tive lá, eu fiquei quase uma semana, andei por todas as ruas do bairro, do Capão Grosso, do Majestic, conversando com as pessoas, casa a casa, ouvindo, né, os comerciantes, as mães que trazem os seus filhos todos os dias para a escola, aqui no Novo Horizonte, lá no Santa Hermínia. Então, assim, elas têm que se deslocar 3, 4, 5 quilômetros todos os dias, e o pior é que o serviço de transporte público é muito precário, muito ruim, né? Você imagina só, final de semana, quando chega no sábado, no domingo principalmente, os feriados, essa população ela chega a ficar 2 horas e meia esperando um ônibus, isso quando o ônibus não quebra no meio do caminho. Então, isso mostra uma precariedade do serviço público, né? A falta de atenção com essas pessoas não é a mesma atenção que é dada para quem mora em outros locais da cidade. A gente sabe disso, né? Então, são bairros que sofrem muito, né? A falta de equipamento público, Guilherme, assim, eu não me conformo e não aceito, assim, mais nenhuma justificativa por parte de quem governa essa cidade nos últimos 8 anos, esse grupo que está aí hoje,
de dizer que não foi possível se construir em todos esses bairros aqui do fundão da região leste, como também na região norte, nenhum equipamento público, nenhuma praça pública, nenhuma quadra, né, um playground, né, ali que sirva, né, de lazer, como esporte para as nossas crianças, para as famílias desses bairros, nessas duas regiões que eu estou citando, porque a gente vê são centenas de obras acontecendo ao mesmo tempo na cidade, e nada aqui para essa população desses bairros, Capão Grosso, Majestic, Fazenda Bom Retiro, Santa Lúcia, Portal do Céu. É impossível que não seja possível de ter feito alguma coisa em todo esse período, né? Numa cidade que tem tanto dinheiro, tem um orçamento aí bilionário, né? O poder público simplesmente não olha para essas pessoas, para essa população. Realmente é bastante complicado. E eu, como eu falei, conheço o pessoal de lá, o seu Osmar, a Jamile e outras pessoas. E uma coisa que eu vejo, o Jamilton, é que lá precisa de uma reforma radical, né? Uma reforma radical urbana urgente lá, né? Tipo, para trazer melhorias, né, para o bairro, né? Como trazer isso na prática, né? E concretizar essa reforma nessas regiões? Guilherme, eu vou falar para você, com essas pessoas que estão hoje, né, no comando político da nossa cidade, é impossível. Eu acho que tem que se decretar uma independência da cidade, porque e é o que eles estão fazendo, né? Mostrando para a cidade, Jamílio, Osmar, essas lideranças que surgem, né, que surgiram do meio do povo. Eu acho que não é nenhuma revolta, é um clamor, alguém tem que gritar por eles, né? E eles vêm e mostram a realidade que essa população vive todos os dias. Guilherme, olha, do Capão Grosso até o Novo Horizonte, que é o bairro que tem uma infraestrutura melhor que o Capão Grosso, aqui na região leste, onde as pessoas vêm para a escola, para a UBS, para a UPA, dá cerca de, dependendo do lugar, 2, 3 quilômetros. Você não consegue acreditar que essas mães, esses trabalhadores, essas pessoas que se deslocam todos os dias, né, vindo aqui para o Novo Horizonte, às vezes para poder pegar o ônibus, né, porque demora muito esperar lá, né, ou para trazer as suas crianças na escola, na UBS, vir frequentar as igrejas, fazer os seus afazeres do dia a dia, elas precisam andar de 2 a 3, dependendo até 4 quilômetros aqui. Você acredita que essas pessoas elas têm que andar no meio da rua, porque não tem calçada que dê segurança para o pedestre, para as pessoas que moram tanto lá, como também aqui no Novo Horizonte, que vai para lá. Então, assim, isso é uma falta de cuidado, é uma falta de atenção, é uma falta de respeito por parte de quem governa uma cidade. Ela tem que olhar principalmente para quem mais precisa, porque essas pessoas não têm condições de construir uma calçada para elas poderem, porque já não tem transporte público, já não tem ônibus para elas se deslocarem decentemente, né? Como deveria ter, de 20 em 20, 30 minutos, não, chega a levar mais de hora, e essas pessoas têm que se deslocar no meio da rua, né, são acessos muito ruins, né, agora sim, nesse período eleitoral, existe as obras eleitoreiras que nós conhecemos, e que é o que está acontecendo em toda a cidade, né, está asfaltando, reasfaltando, recapeando, aonde precisa e aonde não precisa também, porque é um desespero por conta da eleição, por conta desse período eleitoral. Eu acho que o desespero de ver que a população vai dar resposta nas urnas em outubro, eu não tenho dúvida disso,
porque a população, ela sabe avaliar o que está bom e o que está ruim. E eu posso dizer para você que está muito ruim, muito precário. Olha, há muito tempo, eu não via a nossa cidade de uma forma tão, assim, largada, abandonada, como ela se encontra hoje, né? E isso não é uma coisa pessoal minha, ideológica do Jamilton. Não, eu acho que é um sentimento de muita gente da cidade, né, de muitos personagens aí que procura fazer o melhor, né, cada um do seu jeito, para a cidade. A nossa cidade, ela está numa situação muito precária. De fato. E aí a gente fala aí Você concorda comigo, né, Guilherme? Oi? Eu acho que você concorda comigo nisso também. Não, concordo. E quando você fala, por exemplo, questão de calçada, né, é exatamente a mesma coisa que eles, né, falam aí para mim, né, as demandas né, que eles trazem. E continuando aqui a nossa conversa, ainda sobre a questão, né, de moradia, e aí a gente tem um outro problema, Jamilton, né, que é a Lei 651, que abre espaço aí para demolição, né, de casa, né? O que você pensa, né, sobre esse projeto de lei, essa lei que tem em São José? Ele é muito cruel, né, Guilherme? Ele é muito cruel porque ela vai na contramão de tudo que existe hoje, no que diz respeito à, à, à moradia, né? O papel do poder público de auxiliar, né? Se não pode fazer, de auxiliar, de facilitar, de ajudar, né? Essa grande parcela da população, que não é a população rica, é a população pobre, né? Da nossa cidade, que muita gente fala, São José é uma cidade rica, é uma cidade, mas é uma cidade muito pobre também, porque tem muitos pobres. Você tem aí são mais de 100 mil pessoas que vivem numa situação de pobreza na cidade, né? De quase que extrema pobreza, né? Que aonde o poder público não chega. São mais de 100 mil pessoas. É um número significativo, né? Maior, inclusive, que muitas cidades aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, essa lei é uma lei muito cruel, e a gente tem esse respaldo, né, do nosso legislativo, da Câmara de Vereadores, que, ao invés de peitar, né, e de fazer um caminho diferente, simplesmente aprova, faz vista grossas, né, e aí eu acho que a população precisa saber quem são os responsáveis por isso, né? Quem são aqueles que passam pano para o executivo da cidade, porque demolir uma casa, ou seja de quem for, até a pessoa pode estar devendo, a pessoa pode ter, inclusive, até invadido aquele imóvel, é porque precisa. A pessoa não está passando ali, fazendo ali um lazer, não, ela é porque ela precisa, né? E é uma coisa que é dignidade humana. Quando se fala do teto, né? Já dizia o Celestino, que foi um dos idealizadores aqui do Novo Horizonte, né? Foi um dos fundadores do Novo Horizonte, e ele tem não sei se você conhece o Celestino, ou Guilherme, ele foi uma das pessoas que mais trabalhou nessa cidade pela questão da moradia para as pessoas de baixa renda. Ele, o Pedro Rocha, o Portela, inclusive, né, que depois se tornou vereador, saiu daqui do Novo Horizonte. Então, porque a população mais carente, ela precisa de apoio, de ajuda do poder público, e quando não tem, infelizmente, é isso que a gente vê, né? É uma coisa que causa revolta em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Acho que não tem ser humano, ele pode até se manifestar diferente, se posicionar
diferente, mas eu duvido, se for com alguém próximo dele, algum familiar, se ele não se sensibiliza, porque é algo inaceitável, né? O poder público, né, é colocar toda a sua força, toda a sua estrutura para poder derrubar, né, e às vezes recolher, não deixa a pessoa nem construir, né, nem sonhar, né, de ter um teto, vai lá, recolhe o material. É uma coisa, assim, inaceitável, inaceitável, e a gente precisa combater isso. Eu acho que como um agente político, e eu acho que a gente precisa se unir, né, para poder combater esse tipo de crueldade que acontece aqui em São José dos Campos. Mas quando chega nesse período de eleição, esses mesmos agentes políticos, eles tentam esconder isso, né, da população, que foram eles que ajudaram ou que não fizeram nada, né, para poder barrar esse tipo de ação por parte do executivo, né, porque se o executivo quiser, ele muda isso, muda, né, depende muito da vontade política do prefeito e do legislativo também, de não deixar isso continuar acontecendo numa cidade igual São José dos Campos, como eu disse para você, e você sabe muito bem, aqui nessa região do Capão Grosso, do Majestic, nós temos centenas de famílias que não invadiram terreno, não, elas compraram, de alguma forma, o loteamento ali, o seu terreno, não é regularizado, porque a prefeitura não quis também, porque se quisesse também, se tivesse vontade política para resolver isso, já tinha resolvido. Compraram o seu terreno, compraram o material, construíram a sua casa, está lá. A prefeitura deixou eles construírem, né, não deu nenhuma outra alternativa, e daqui a pouco coloca todo o seu aparato, né, de segurança, de fiscalização, para demolir, né, a única casa que essa família tem. Então, assim, é uma coisa muito cruel, né, e você não vê, em momento algum você vê o prefeito, né, os vereadores, a bancada do Amém, do prefeito, se posicionar, né, a esse respeito, né. Então a gente precisa, não, você está cumprindo uma determinação da justiça, ou porque tem a lei, não, é porque existe aí uma divisão nessa cidade, né, que o pobre, ele não tem direito nem de ter a sua moradia, né, parece que é isso mesmo, é fomentar mesmo que as pessoas vá para a rua, debaixo da ponte, né, invada aí as praças, mas não pode ter o seu teto, né, em lugar nenhum. Então é uma coisa muito injusta. E é uma coisa que eu até queria comentar aqui para você, porque sábado, né, eu recebi um vídeo, né, de um senhorzinho que deve ter uns 60, 70 anos de idade, né, no Majestic, que a casa dele, sem brincadeira, acho que dá para juntar o meu quarto e o quarto da minha irmã, acho que daria maior do que a casa dele, né? E a prefeitura quer demolir a casa, né? Então, É uma insanidade, viu, o Guilherme? Eu falo, e eu tenho andado muito ali, tenho ido quase que todos os dias ali naquela região do Majestic, do Capão Grosso, do Portal do Céu, e é uma grande preocupação das pessoas que moram, que construíram a sua casa, e aquelas pessoas que também já moram há muito tempo ali, porque causa uma indignação, porque você imagina só, a pessoa, ela só tem aquilo, esse é o grande patrimônio que ela tem, né, para ela poder se abrigar, né, dar esse pequeno conforto para a sua família. E aí o poder público, de uma forma muito cruel, né, desrespeitosa, faz isso, né, fica pressionando, manda lá a notificação dizendo que vai ser demolido, isso causa um transtorno, né, em todo o ambiente familiar daquela família, daquela pessoa, dos seus vizinhos. O que a gente pode fazer? Olha, a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer sim. Em outubro, dia 6 de outubro, a gente
pode resolver isso, porque não dá para esperar nada dessas pessoas que aí estão. Não dá para esperar. Porque, Guilherme, você imagina só, uma cidade do porte de São José dos Campos que não leva a sério a questão da moradia. Por que não leva a sério? Porque um dos primeiros atos que o ex-prefeito dessa cidade fez, quando ele assumiu a prefeitura há quase 8 anos, ele foi de acabar com uma secretaria de regularização fundiária aqui da nossa cidade, de regularização. Então, hoje você tem um departamento que não funciona, né? Ele, na verdade, é só para inglês ver. Então, a gente já vê que aí não tem seriedade. Uma cidade do porte de São José dos Campos e não tem uma secretaria de meio ambiente, daí toda essa bagunça que a gente vê, né, generalizada na cidade, né, em todos os campos, né, uma cidade que precisa cuidar, né, e muito, né, dessa questão dos nossos córregos, né, do meio ambiente, e não tem preocupação nenhuma. Então, assim, eu acho que já deu, as pessoas precisam ter consciência, né, desses temas tão importantes, né, que a cidade não leva a sério, né, na verdade engavetou e usa toda a sua truculência para poder dividir ainda mais e não deixar, né, a população de baixa renda ter o seu direito de ter o seu cantinho, né, a sua casa, a sua chácara, porque a prefeitura simplesmente não traz nenhum tipo de benefício para as pessoas que moram nesses locais e acabam ainda perseguindo elas, né, de alguma forma, né, com essa pressão aí através de notificação em cima de notificação e causando aí todo um transtorno, uma preocupação, um estresse, né, para as pessoas que mais precisam, que na verdade teria que ser o contrário, né, nesses bairros é onde o poder público tinha que entrar, né, tem que ter, né, parceria do poder público municipal com o governo do estado, com o governo federal, para poder levar equipamentos públicos, né, para essa população que tanto precisa e que não tem nada. É uma outra realidade que precisa ser mostrada na grande imprensa, e eu espero que nesse período eleitoral, as pessoas que moram, né, nesse outro lado da cidade tenham conhecimento através dos programas, né, e é um esforço que a gente vem fazendo, como, né, o Osmar, Tamires, o nome da Tamires, né? Jamile, né? Eu tenho acompanhado eles, né? As postagens deles quase que diárias, e essa é uma realidade que a gente precisa, eu sei que isso dói para quem governa, porque eles não gostam que mexa nessa ferida, porque para eles é muito ruim, né, para o prefeito, para os vereadores, né, que só assina lá, não vê nem, né, nunca usaram a tribuna da Câmara Municipal, nesses últimos 4 anos, não vou nem falar nos últimos 8, 12 anos, porque eles nunca usaram a tribuna da Câmara Municipal, o Guilherme, para fazer nenhuma defesa dessa população que mora nesses bairros, Capão Grosso, Majestic, Portal do Céu, né? Então, assim, é um esquecimento total. Então, a população precisa ter conhecimento disso. Quem são os responsáveis por esse descaso, por essa perseguição à população mais carente da nossa cidade? E aí, Jamildo, vamos falar um pouco aí das obras que tem em São José e, sinceramente, para mim, a quantidade de obras inúteis que essa prefeitura faz. O que você pensa sobre isso? Eu acho, Guilherme, governar é você dar prioridades, né? Dar prioridades, né? Você pode priorizar obras, né? Eu não sou contra as obras, eu acho que é importante. Eu acho que é importante, mas aonde acontece? Que tipo de obra, né? A gente vê acontecendo, que vem sendo realizada na cidade nos últimos anos, e quem que beneficia essas obras, né? Quem são os principais beneficiados
com essa enxurrada de obras que nós temos hoje na cidade. Então, é isso que a gente precisa questionar e mostrar para a população que, olha, existe um desequilíbrio, existe um desajuste, porque o poder público hoje, Guilherme, quando a cidade encabeçou numa fantasia por parte de quem estava lá no Paço Municipal entre 2017 e 2022, né, esse sonho fantasioso de se construir uma ponte estaiada para beneficiar quem? Para beneficiar quem? Tinha necessidade? Claro que não, né? Foi uma gastança de dinheiro e eu tenho certeza que o tempo, a história, e eu espero que não demore muito, que isso seja apurado, e que os responsáveis por essa obra tão mal planejada, que não resolveu o problema de nada para ninguém, né, e que se gastou muito dinheiro, essas pessoas sejam responsabilizadas. A nossa cidade precisa dar exemplo, exemplo para o Brasil, exemplo para São Paulo, que não pode acontecer esse tipo de bagunça que acontece em muitos lugares, a gente sabe que acontece, mas que aqui em São José dos Campos, assim, abriu a porteira. Como dizia um ex-ministro lunático aí há um tempo atrás, né? Deixa a boiada passar. Aqui a boiada está passando, né? E a gente precisa frear isso. Eu dei um exemplo da ponte estaiada, mas tem outras obras, né? Tantas outras obras, né? É uma coisa assim inimaginável. Você imagina, Guilherme, quando eu tenho conversado com a juventude, pessoal nas escolas, né? Os professores, meus amigos aí que a gente sempre está debatendo sobre os problemas aqui, né? Locais da cidade, da falta de política pública para os nossos jovens aqui de São José dos Campos, principalmente para os jovens que precisam, que são jovens da periferia. Não tem uma política pública, né? Não tem o desafio. Me diz uma política pública que tem do município para a juventude da periferia. É uma coisa assim, lunática, porque eles vão mostrar na TV daqui a uns dias, nesse período eleitoral. Porque na periferia, quem mora na periferia sabe que não existe, não chega aqui. Então, a prefeitura, ela gastou aí milhões de reais com a construção, que eu também não sou contra, né? Ter construído uma arena de esportes na cidade, né? Uma cidade do porte de São José dos Campos, com quase 700 mil habitantes. É claro que precisa, tem condições, eu acho que é interessante ter, sim. Agora, poder público municipal gastou milhões de reais para construir uma arena linda, né? Assim, um dos espaços aí de esporte, né? De eventos multiuso, referência para o país inteiro. Nunca uma criança da periferia, um pobrezinho aqui da cidade, pisou naquela quadra para dar um chute para o gol, num espaço que é público. Por quê? O poder público construiu, gastou-se milhões de reais e entregou para a iniciativa privada, né, para um grupo que manda e desmanda na cidade. Guilherme, é uma coisa, inaceitável esse tipo de coisa. E as pessoas precisam saber, porque tem muita gente que pensa, inclusive, né, que aquilo ali, a arena da cidade de São José dos Campos, ela é privada, ela é particular. Não é, ali é dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro dos nossos impostos. E quando você vai num bairro igual Capão Grosso, igual Majestic, lá no Buquirinha, lá no Cambuí, lá no Sertãozinho, nos extremos dessa cidade, a prefeitura não se constrói nenhuma quadra, não faz uma calçada para a população, para o pedestre poder utilizar decente. Então, tem um desajuste, tem coisa muito errada nisso,
né? Então, a gente precisa, eu digo, não é nem moralizar, aquilo que é público tem que ser tocado de forma séria, correta, né? Com a participação da população, para ela apontar aquilo que é prioridade aqui na região leste, na região sul, na região norte, na região oeste, né? Sair dos gabinetes, né? Do ar-condicionado e ter a participação popular para eles, para a população poder apontar aquilo que é prioridade, né? Cada ano, em cada local. E, Jamilton, eu acho que é impossível não falar de problema de moradia, falar de regularização fundiária, sem falar do banhado, né? Como que você vê essa questão em São José dos Campos? Guilherme, eu tenho acompanhado já desde mais de 20 anos, mas é um problema já de décadas, né, o banhado. Mas isso ficou mais acirrado nos últimos anos, né? Nos últimos 8 anos, isso piorou, né? Porque hoje existe uma força do município, né, em querer tirar aquelas pessoas que moram ali no banhado há décadas, né? Alguns ali há mais de 50 anos, seu Davi, né, outros moradores, né? Eu estive lá no banhado o ano passado, bem naquele período que houve lá toda aquela pressão por parte do judiciário, né, no estado, né? A gente sabe que teve uma força enorme por parte do município, dos seus agentes políticos aí locais também, para poder fazer com que essa população fosse retirada dali de forma truculenta, né? E contra a vontade da maioria, de quase todos ali. E eu estive lá, inclusive, né? Estive lá em pelo menos 3 atos ali que aconteceu bem naquele período lá de novembro, dezembro, lá com o Renato, com o seu Davi, com os moradores ali, as lideranças locais ali do banhado, e a gente vê a realidade daquelas pessoas, o Guilherme, aonde a gente vê, quando a gente fala dos extremos da cidade, mas ali é dentro da região central, né? O banhado está no coração da cidade, no principal cartão de visitas da cidade. Então, a gente vê que, na verdade, o que falta é vontade política de querer resolver o problema daquela população, ouvindo ela, né? Não ouvindo, né, a especulação imobiliária, né, os grandes empresários que a gente sabe que tem muito interesse, né, em toda aquela área, mas sem aquela população ali. Então, eu vejo que a gente precisa avançar nesse sentido e a cidade precisa dar uma resposta muito rápida, né, para resolver esse problema e acabar com esse estresse, com essa pressão em cima daquela população que tem direito, que é deles ali, né, onde eles moram, aquele chão é deles. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter prioridade, né, em receber equipamentos públicos ali. A discussão teria que ser outra hoje. Você vê como que a gente regrediu, como que a cidade regrediu. O banhado é um grande exemplo, né? O que o poder público pode estar fazendo, ou o que não está fazendo, que precisa avançar. Não, eles querem tirar a população dali. Mas não é só no banhado, isso é em todos os cantos da cidade, é uma perseguição, né, para as pessoas mais humildes, né, em cima das pessoas mais humildes dessa cidade, né, desses mais de 100 mil moradores que vivem numa situação precária, que não tem nenhum tipo de apoio, de respaldo do poder público municipal. Certo. Vamos falar de outros temas também, né, que não é só a moradia que São José deixa a desejar, né? E falar também da questão, né, do transporte público, né? Uma das reclamações aí, né, que eu sempre escuto, que o transporte público anda sempre quebrando, né?
Aí, quando os motoristas fazem aí uma assembleia para discutir isso, a prefeitura vai em cima aí, né, de dirigente sindical que estava querendo resolver esse problema, né, para a população. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os problemas, né, que você enxerga aí no transporte de São José. Guilherme, eu acho que a gente, os problemas são muitos, né? Eu acho que o grande problema do transporte na cidade, de forma resumida, o, o grande problema da cidade hoje no transporte é a prefeitura, é a gestão do transporte. Esse é o grande problema. Eu acho que se tirar, né, essas pessoas, eu acho que a gente vai avançar muito, porque, olha, a questão do transporte na cidade, ela regrediu. Eu não digo, é demais. Os últimos 8 anos é uma coisa assim, como conseguiu sucatear, né? Como conseguiu sucatear os ônibus, né? É um serviço ruim. Eu tenho quase certeza, eu não tenho números, mas eu acredito, mas deve ter, né, pesquisas lá em cima disso, que deve ser uma das áreas aonde a atual gestão assim, tem a pior avaliação na questão do serviço público de transporte da nossa cidade. Eu tenho quase certeza, porque é muita reclamação, é uma ineficiência, uma inoperância assim nunca vista. Eu nunca vi. Eu tenho 47 anos de idade, milito aí desde os meus 22, 23 anos na política. Eu nunca vi uma gestão tão ruim na questão do transporte público como a atual, né? E olha que o atual prefeito foi secretário de transportes, né? Era para ele conhecer, para ele poder aí avançar e muito nessa área, né? Ter um bom diálogo, né, com o sindicato, com os sindicatos, né? Mas principalmente com os sindicatos condutores, né? Com essa classe, né, dos motoristas, dos cobradores, para poder melhorar o serviço na ponta, né? Mas não tem nada. Não dá para falar assim, olha, não tem nem diálogo, porque o que a gente vê é assim, é um enfrentamento para, no final das contas, piorar o serviço para a população. É isso que a gente enxerga, dessa forma que a gente enxerga, né, toda a atuação do poder público, do executivo da nossa cidade hoje. É isso. Certo. E outro problema, né, é a questão do corte indiscriminado, né, de árvores que a prefeitura anda fazendo, que até gerou aí uma manifestação vai fazer uns 15 dias, 2 semanas atrás. Como que você enxerga isso, esse corte, né, que, né, corta, mas a prefeitura não quer replantar a árvore em outro lugar? Aquilo que eu coloquei no início do programa e vem falando ao longo da entrevista, o Guilherme, como faz de uma forma truculenta, é outra coisa que a gente também nunca, nós nunca vimos aí na cidade. Eu, pelo menos assim, ao longo dos meus 47 anos de vida, eu nunca vi tanto corte de árvores, né? Não é só aqui no meu bairro, não, é na cidade toda. Você pega lá na região do Aquários agora, né, teve todo esse movimento aí de revolta por parte da população local, agora no Santa Inês, né, nessa semana aqui no Jardim Santa Inês, na avenida principal ali, que dá acesso ao bairro, próximo ali do viaduto, eles fizeram ali o corte, assim, de forma... foi uma tombada de árvore, uma atrás da outra, uma coisa revoltante. Desde garoto que eu moro aqui nasci e cresci aqui na região. Lembro daquelas árvores, acabou com a paisagem.
Eu vou te dar um exemplo, Guilherme, aqui, ó, aqui no Novo Horizonte, há cerca de 1 mês e meio, saí para os meus trabalhos aqui, eu e minha esposa, por volta de 8h30 da manhã, voltei aqui na minha casa, passei em casa no horário do almoço. Quando eu cheguei, tinha 2 árvores aqui, em frente da minha casa. Só tinha uma. Cortado sem a minha autorização, inclusive. Sem a minha autorização. Uma árvore aí de mais de 40 anos. Já te mando até a foto para você ver. Né? Cheguei, não tinha nada. Tiraram uma árvore de grande porte. Em frente à minha casa, outras 3 árvores de grande porte, porque a rua onde eu moro aqui, na Rua dos Armadores, é a rua mais arborizada do bairro, do Novo Horizonte. Nesse mesmo dia, eles tiraram 4 árvores, a árvore da minha casa e mais outras 3 árvores que tinham aqui em frente e ao lado, as outras 2 ao lado. De forma assim, sem processo, sem pedido, né? Simplesmente tiraram. Né? Eu nem vi o corte da árvore. E fizeram isso. Então, assim, por cima, estou falando para você por cima, no mês de junho e julho, que a motosserra da prefeitura maluca, né, que está ligada aí, não desliga nunca, né, já faz um tempo, mas entre junho e julho, só aqui no Novo Horizonte, foram cortadas mais de 100 árvores. Mais de 100 árvores num único bairro. Eu estou te dando um exemplo que fizeram aqui na rua da minha casa, em frente à minha casa, em meio período, eles tiraram 4 árvores. 4 árvores. A árvore da minha casa. Uma árvore aqui de 40 anos ou mais. E as outras árvores também. E sem pedido, sem processo, sem nada. E a gente sabe que existe também aí uma atuação muito forte dos vereadores, que são da bancada do prefeito, que às vezes o morador ele quer realmente que tire a árvore porque está atrapalhando lá o carro de entrar, o portão, está mexendo no encanamento, alguma coisa, causando algum transtorno, precisa vir abrir processo. Você vai lá, fala com o vereador, ou com o filho do vereador, ou com o assessor do vereador, a sua árvore vai ser cortada. Aqui em São José dos Campos, a prefeitura não respeita, né, nenhuma lei, né, que proteja as árvores ou que faça a compensação ambiental, que é o que eles deveriam já estar fazendo há muito tempo, né? E não faz, porque ninguém sabe aonde está sendo plantada essas árvores, né? Talvez aí virtualmente, porque em nenhum lugar a gente vê, né, o plantio de árvores aí, pelo tanto que vem sendo cortada nos últimos meses aqui em São José dos Campos. Ô, Jamilton, você falou aí do Aquários, né? Eu estava pensando aqui, por que não pega aquele campo, né, inutilizável, que é onde o dono do terreno só serve para encher aquela porcaria de girassol, para não falar coisas, para não falar o que eu penso mesmo, senão eu vou tomar processo. Por que não pega esse terreno e planta árvore em vez de plantar girassol? Interessante. Eu acho que é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Ô Guilherme, não vai fazer. Não, eles não têm coragem disso. Não têm coragem. Quer ver, Guilherme, uma outra coisa? Eu duvido, mas eu duvido muito, que um dia esse prefeito ofereça essa área do Aquários para as pessoas que moram no banhado, para construir a sua casa lá. Você acha que vai, Guilherme? Não. Não vai. Não vai. Aqui existe uma aporofobia muito grande em São José dos Campos. É uma cidade que tem pavor a pobre. É uma cidade que, infelizmente, tem pavor pobre, aos pobres, né? As pessoas que precisam ter um outro olhar. Planta naquele terreno, no terreno das vaquinhas, né? Pode fazer um bosque ali, né? Um bosque joséense ali, um novo parque da cidade. Não vai fazer nunca, né? Não vai fazer. Então, porque a gente sabe que quem manda na cidade não é o prefeito, são esses vereadores aí que é da bancada do prefeito,
junto com os grandes, os poderosos, né? Vamos dizer os poderosos para a gente não correr risco de tomar nenhum processo aí por A ou B, né? E são loucos para isso, né? Deixa o Guilherme dar uma vacilo lá, o Jamilton falar uma bobeira que a gente processa eles, aí já viu, vai dar uma dor de cabeça enorme. Mas que, infelizmente, os poderosos aqui da cidade, eles prestam esse desserviço, porque São José dos Campos é uma cidade muito boa, é uma cidade, assim, modelo, mas ela pode ser muito melhor, né? Então, a gente precisa trocar aí, né, os jogadores, né, e fazer igual no time, né, Você é palmeirense, Guilherme? Corintiano? Eu me livro, sou São Paulino. São Paulino, né? Você pode fazer lá igual o técnico do São Paulo, né? Se estiver jogando bem, você troca. Não coloca nem no banco, vai para... tem que melhorar igual aqui, né? Aqui já deu, né? Nós estamos... O nosso executivo aqui tá pior que o meu Corinthians. Muito pior que o meu Corinthians. Tá muito pior. Já está rebaixado. O Corinthians já vai estar rebaixado. Já está no Z4. Mudando de assunto, vai cair, hein? Oi? O Corinthians vai cair. Ah, você que era executivo. Esse também vai cair. Esse vai para a segunda divisão. Uhum. Mas o Corinthians ainda dá tempo, viu? O Corinthians ainda... Como tudo no Corinthians é muito sofrido, né? Eu cresci vendo o Corinthians ali rebaixado em várias... E ressurge, dá um jeito. Lá nem que seja na última rodada, né? Vai dar um jeito, mas não vai cair, não. Agora o nosso executivo aqui está muito mal, está pior que o Corinthians, Fluminense, esses times aí que são bons, né, mas vivem um momento ruim. Olha, eu vou ser cancelado aqui, mas eu torço para o Corinthians cair, mas enfim. Mas continuando aqui a nossa conversa, você falou, a gente está falando ainda da questão de árvores, a gente pode encerrar aqui a nossa entrevista com a seguinte questão, né? A gente viu o que aconteceu, né, em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que pode acontecer em outros lugares, né, inclusive em São José dos Campos. Na sua opinião, você acha que São José está preparada, né, para enfrentar algo parecido que enfrentou, por exemplo, Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul? Olha, James, a cidade não está preparada para nenhum tipo de enfrentamento no que diz respeito a desastres aí naturais, né, chuva, qualquer outra coisa, porque numa cidade que você não tem nenhuma secretaria de meio ambiente, né, não tem uma secretaria de regularização que é para cuidar disso, né, é para prevenir, né, não tem política pública voltada para isso. Você vê aí o crescimento desordenado, né, de grandes empreendimentos na cidade, né, às margens de córregos, de rios, né, isso é um absurdo, né, absurdo. Numa cidade igual São José dos Campos, né, que é vendida para o Brasil e para o mundo, né, como cidade inteligente, aonde? Aonde? Isso é fumaça. Estão vendendo fumaça para o Brasil e para o mundo, porque isso não é levado a sério aqui em São José dos Campos. Não é levado a sério. A gente, infelizmente, ainda mais quando é amigo dos amigos, né, amigos do rei, né, as coisas acontecem do jeito que eles querem. Né? Há pouco tempo a gente teve aqui, né, você deve ter acompanhado aí na região oeste, aí, um supermercado que estava sendo construído praticamente dentro, né, nas margens do Rio Paraíba. São José dos Campos acontecendo isso? Sim, aqui acontece isso. Né? Esse foi um exemplo do que acontece aqui na região leste, só para você ter uma ideia, Guilherme, é uma coisa seríssima que está acontecendo.
são vários empreendimentos às margens dos córregos aqui da nossa região, do córrego do Pararangaba, do córrego do Rio do Lobo, aqui, né, na Vila Matilde, no Santa Hermínia, e muitas vezes, né, a prefeitura mesmo, ela chancela, ela dá autorização, ela faz vista grossa, isso quando não coloca os seus equipamentos para poder facilitar ainda, né, o início do empreendimento para muitos, né, que a gente tem recebido de muitos moradores. Olha, Jamilton, aqui o córrego passava de um jeito, desviaram, né, o curso do córrego para poder beneficiar, né, um grande empreendimento. E te mando, inclusive, vou te mandar, porque vou pessoalmente, inclusive, lá fazer um vídeo desse local, que é um grande absurdo, né, um grande galpão que está sendo feito, né, isso de forma, assim, desrespeitosa com as pessoas que moram ali ao entorno, nesse bairro, na Vila Matilde, para poder beneficiar um grande empresário aí que está construindo, mas é amigo desse vereador, daquele, chegado desse, daquele, no poder, no meio, no executivo. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa mostrar. E a cidade precisa parar com isso, a gente precisa, de forma, assim, muito preventiva, a gente precisa voltar, né, a cuidar dos nossos córregos, dos nossos rios, porque o que está sendo feito, né, com esses grandes empreendimentos que não respeitam nada, né, não existe lei na cidade que barre isso. Hoje não tem. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Jamilton, né? Gostei aqui do nosso papo e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, eu que agradeço mais uma vez, né, o Mesa de Debate aí, você, né, pelo convite. Espero logo, daqui a pouco, né, poder voltar aí, participar aqui, para a gente poder estar compartilhando com a cidade, né, os nossos projetos, os nossos trabalhos para o próximo ano. A gente precisa fazer a diferença nesse ano, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que São José dos Campos é uma cidade muito boa, né, mas ela pode ser melhor. E para ela ser melhor, ela tem que ser boa para todos, ela tem que ser boa para todas as pessoas, né, para as pessoas que moram, né, nos bairros nobres, mas também para as pessoas que moram na periferia. Então, é para isso que a gente faz coloca toda a nossa energia e dedica parte da nossa vida para poder melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Então, acho que é isso aí. Mais uma vez agradecendo ao Jamilton, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E atenção aí para os recados, né? Peço que o pessoal, primeiramente, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho, né? Vocês curtam, compartilhem, né? Comentem esse e outros vídeos. Nós produzimos aí programas, matérias, né? Shorts e também as entrevistas, né, que a gente faz. E vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E para a gente finalizar aqui, né, rapidinho, né, nós temos o Pix do Mesa de Debates, 385 007 02800 CPF. Lembrando que o Mesa de Debates é uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem dos governos, né, e também não recebemos dinheiro do capital privado. Então, a gente anda aí com as nossas próprias pernas, né, para poder, né, ir cobrir eventos, né, poder financiar posts do canal.
e poder, né, inclusive, estabelecer uma meta aqui de cobrir as manifestações contra o G20 no Rio de Janeiro. Então, se você quer ajudar a gente a crescer, né, enquanto o canal está cansado aí das mídias de extrema-direita, contribua aí conosco, tá aí o Pix. Então é isso aí, a programação continua, um forte abraço e fui!